queridos amigos e amigas do Ideal Espírita. Espero encontrá-los bem. Mais uma vez juntos para que possamos refletir sobre um tema deixado então pelo Mestre Jesus e que pode e deve guiar nossos caminhos na nossa experiência nessa vida terrena. Peço então que nesse instante elevemos nosso pensamento ao mais alto, pedindo a Deus Pai Criador que nos dê a chance de, através desses ensinamentos, trazer até nós bons amigos que possam nos ajudar a praticá-los em nossos dias, em nossos aprendizados, sejam eles pela dor ou pelo amor. Que assim seja. O tema de hoje é nutrição espiritual. Nem só de pão vive o homem. Nesse livrinho muito interessante aqui de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso, encontrei então a nutrição espiritual. Paulo diz em Hebreus 13:9: Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregarem. Então, é imprescindível que estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender ao deslumbramento das fantasias que procedem do exterior. E justamente na estrada religiosa que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. Nesse instante, então, vamos pensar o que seria essa nutrição espiritual. Jesus, então, nos liberta de cuidarmos do corpo, da nutrição física. Não é bem isso. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Jorges nos traz uma belíssima lição. Então, ele vem a explicar a essa pergunta, a elucidar essa questão que fica, então, na dúvida, né? Nós devemos desprezar esse corpo, já que a finalidade é a vida espiritual, esse corpo, então, pode ser desprezado, ele não precisa de atenção. Pelo contrário, ele diz que há a necessidade de cuidar do corpo, que influi de maneira muito importante sobre a nossa alma, né? Ele diz que para que essa prisioneira, então, a nossa alma, né, viva, se expanda e consiga se libertar e entender depois a que veio, tem o corpo de estar são. Então, é muito importante para que nós possamos passar pela trajetória da vida terrestre, tendo então a possibilidade de aprender tudo o que viemos, porque nós viemos aqui para aprender, nós viemos aqui para melhorar essa situação. Então, amai, pois, vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, diz o Espírito, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender as leis de Deus. Então, estarmos ligados ao fato de que há necessidade das duas coisas acontecerem: abstenção de vícios, alimentação adequada, esportes, e cuidados que hoje são muito falados para o corpo físico. Há necessidade, é importante para que, assim fortificados, possamos então possibilitar a essa prisioneira, a nossa alma, que agora encarnada faz esse percurso. Então eu penso assim, é como se a gente saísse para viajar, né, gente? A gente sai para viajar com um carro. A gente não cuida do carro? Não é importante o carro, mas dentro do carro vai a nossa família. Então, nós não vamos cuidar do veículo para que nada de mal aconteça e a gente aproveite, então, a trajetória, a ida e a volta, as alegrias dessa viagem, o aprendizado, seja para que a gente vai, então, que o objetivo seja essa viagem, pode ser diferenciado, mas estarmos todos conectados, estarmos todos bem juntos ali, é importante. Então, o carro é importante. Então, a qualidade da vida mental e moral para a saúde do corpo. O que é essa a qualidade da vida moral? Então, o que a moralidade nos traz, a gente alcança, a gente consegue conceber, ela vem através das práticas que a gente tem no próprio corpo, demonstrando respeito por essa natureza, por esse veículo carnal que nos possibilita essa viagem.
O espírito André Luiz recebeu notável aprendizado quando então está no nosso lar, quando ele diz que está recebendo uma sopa muito gostosa, frutas muito cheirosas, perfumadas, ele fala muito do alimento, né? Inclusive no filme, para quem ainda não assistiu, uma dica do nosso lar. Ele então fala disso, certo? E aí, então, nós temos a situação dessa alegria no nosso lar, de ele estar se alimentando e estar recebendo esse amparo. Aí, a gente tem então um relato da Laura. A Laura é um espírito já trabalhador há tempo do nosso lar, que diz o seguinte, né? Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. E aí é que vem, então, a intenção dessa reflexão de hoje. O amor, né? Quando todo o sistema de alimentação, quando tudo que nós fazemos tá legal, o que nutre a parte espiritual, então a parte que vai fortalecer a moral, é o amor. Então, o amor que vem vinculado a todas as outras questões, como o perdão, a caridade, a fraternidade, então ele vem trazer para nós, então, toda essa situação. E que lá no mundo espiritual, é, o amor é a base mais profunda. E ela diz: o alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é apenas problema de materialidade transitória. Como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa e do óleo, a alma em si apenas se nutre de amor. Então, a senhora Laura ainda acrescentou o seguinte: não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprendemos mais, dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca e a confiança mútua são patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo e que constituem sólidos alimentos. Então, estamos nesse instante convidados a refletir que o amor é a nutrição espiritual. Ele, então, tem até alguns produtos alimentícios aí, né, que fala, é o amor. Ah, nossa, que comida gostosa, o que será que tem aqui? Ah, é o amor, né? Assim que a gente ouve por aí. Então, o que que isso quer dizer? Que a energia que nos renova, que nos alimenta, que nos impulsiona, ela tem a base no amor. Quantas vezes nós nos alimentamos de comidinha simples de uma avó, mãe, de uma tia, de uma pessoa querida, que não faz nada diferente. E a gente come e fala, mas o que que você põe aqui que fica tão gostoso? E a pessoa que cozinha é aquela pessoa otimista, positiva, que faz com carinho, que faz com amor aquela comida. Não tem nada de diferente, né? São ingredientes que nós temos na nossa casa, mas a gente come aquela comida, a gente fala, ué, mas como é que você faz isso aqui, né? Sempre tem alguém na família ou alguém que a gente conhece que faz o alimento dessa maneira. E aí a pessoa, muitas vezes, brincando, diz, é o amor. E sem saber, ou muitas vezes sabendo, agora nós já estamos aqui elaborando esse conhecimento, é o amor. É aquela energia que nos retorna a tudo que Jesus ensinou. Amai-vos uns aos outros. Então, fazer um alimento com amor não nutre só o corpo físico, nutre também o corpo espiritual. E nada tem a ver com alimentos tão caros, elaborados, coisas difíceis. Não. Aquele arrozinho, feijão e ovinho daquela pessoa, a gente come, nunca mais esquece. Aquele feijãozinho daquela tia que já não está mais entre nós, mas que a gente não esquece. O porquê disso? Que será que trazia isso? Qual será o segredo, né? Então, essa nutrição espiritual pautada no amor é a recomendação de Jesus, quando ele diz: nem só de pão viverá o homem, de forma que cabe todo o esforço no sentido de amar. Conforme nós vamos estudando, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, conforme nós vamos elaborando melhor esses conhecimentos, nós vamos percebendo que a nutrição
para que nós possamos passar por situações às vezes muito adversas, necessárias para o nosso aprendizado, e para que possamos então nos doar melhor àquele que amamos, que estão por perto, é também nutrir em nós esse amor. Então, a nutrição da nossa alma se faz necessária. Estarmos atentos ao que comemos, então, no mundo material, a como mantemos o nosso corpo, como estamos lidando com essas situações, é importante, porque, como disse lá, né, no início aqui nós estávamos falando do espírito George, na lição que ele responde a Kardec, que o veículo carnal é tão importante quanto, pois leva, então, né, propicia a nossa alma ao aprendizado. Nós vamos então entendendo que é uma troca e que o mundo espiritual deixa de existir porque nós estamos encarnados. E nós não deixamos de fazer parte desse mundo espiritual porque estamos encarnados. Nós estamos encarnados para uma tarefa, para um objetivo, mas nós não deixamos de ser seres espirituais numa experiência carnal. E esse momento é muito importante que a gente reflita em como nós estamos cuidando desse que é o fundamento de tudo, dessa alma que um dia liberta em espírito voltará para a pátria espiritual. Como é que nós estamos lidando com tudo isso? A que nós estamos ligando as nossas anteninhas? Nós somos, né? A gente já falou sobre isso, nós estamos sempre conectados. O radinho, né? A gente conecta na estação, a televisão a gente coloca lá no canal, e o nosso espírito? Quantas vezes, para que nós possamos nos nutrir, nós temos que ir, então, a uma palestra, na casa espírita, ouvir uma palestra através das redes sociais, uma reflexão, como estamos fazendo agora, juntos aprendendo, né? Eu ouvi de um palestrante outro dia uma coisa muito importante. A primeira pessoa que ouve tudo que eu falo, tudo que eu vou refletindo junto a todos vocês, sou eu mesmo. Olha a proximidade da minha boca às minhas orelhas, meu ouvido. Então, esse aqui é o primeiro que precisa ouvir. Nós estamos, então, sempre atentos a isso, para que na evolução da carne, desse também a evolução do espírito. Ah, mas a evolução da carne é contrária, a gente vai ficando cada vez mais velho, né? A gente vai ficando cada vez mais caidinho, com algumas, não consegue fazer tantas coisas. Mas é isso, porque enquanto nós devolvemos aqui ao mundo material o material que usamos, e devemos devolvê-lo com muita gratidão e cuidado, que é o corpo, nós vamos expandindo o espírito. Então, retornar à pátria espiritual, que é a nossa casa, que é o lugar de onde nós viemos e para onde nós vamos, de maneira que a gente consiga, pelo menos, alcançar alguns dos objetivos que nós viemos, né? Porque muitas vezes a gente assume alguns compromissos mais altos, mas estarmos atentos que a base de tudo isso, onde se coloca toda essa construção do que estamos fazendo aqui, é o amor. E que nem só de pão vive o homem, né? Sempre lembrando da nutrição espiritual. Espero que nós possamos, através, então, de o amparo do mundo espiritual, dos bons amigos que nos cercam, colocar em prática o que aprendemos hoje e o que refletimos hoje. Agradecemos a presença e a atenção de todos e até a próxima reflexão. Um abraço fraterno a todos. Até mais. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai
ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.